Olá, boa noite, amigos. Eu, nesse final de semana, né, estive pensando bastante a respeito daquela provocação, na verdade, aquela lembrança do João, né, que eu fiquei devendo a gente falar alguma coisa sobre aquele filme Capitão Fantástico, né? Então, hoje, segunda-feira, 22 de maio de 2023, eu queria trazer uns breves comentários para não ficar em dívida aí, ó, ao pessoal aí do Jaleco Azul, do grande e glorioso Visconde de Mauá. Então, é com muita alegria que eu me dirijo a vocês para passar quero não ficar mais do que 10 minutos para falando sobre esse filme, para aqueles que assistiram, né? Foi uma provocação que eu fiz, o João bem lembrou. Como o Botafogo hoje é líder do campeonato, o João manda, né? Então, ordem dada, ordem cumprida. Esse final de semana eu pensei nisso. Não acreditava que o Botafogo ia continuar a ser estar na frente no campeonato. Por incrível que pareça, conseguiu. Então, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho aí sobre o Capitão Fantástico, rapidamente. Antes de tudo, uma boa noite a todos. Saudades daqueles nossos tempos de Mauá, sempre lembro. Falo para meus filhos, para minha esposa. E sempre que puder eu vou falar daquele tempo muito bacana em que eu tive a felicidade de cruzar a minha vida com todos vocês. E que me marca e marca todos vocês até hoje. Como a gente não está com muito tempo de colocar lives, né? Então eu vou fazer vídeos breves para expor meu ponto de vista sobre determinados assuntos. Era algo que nós discutíamos lá no Escola de Mauá, é algo que acho que é interessante a gente trazer. Dessa vez eu coloquei até um microfone de lapela para tentar melhorar o som, porque no último vídeo o som estava muito ruim, tem que colocar earphone no ouvido para tentar escutar, mesmo assim não ficou bom. Capitão Fantástico, ele é um filme que apresenta uma família muito evidentemente totalmente fora da curva. Fora da curva no sentido bom, se é que pode-se dizer se tem um sentido bom ou ruim estar fora da curva. Quando você está fora da curva, quer queira, quer não, você chama atenção, né? Sobre o aspecto positivo e também sobre os aspectos negativos. Capitão Fantástico era uma família que vivia em torno de determinados valores. Valores que, do ponto de vista ético, são valores que todos nós deveríamos seguir. Entretanto, na verdade, a sociedade deveria buscar, uma sociedade muito evoluída, deveria buscar esses valores éticos. Deveria ter eles como norte. E se você começar a discutir ou conversar com as pessoas, elas os colocam de alguma maneira, né? Cada qual com o seu conjunto de crenças diferentes, mas esses conjuntos de crenças vão apontar razoavelmente ao que a família Fantástico, vamos assim dizer, colocou no filme, né? Leitura, buscar informação de quem tem autoridade para dar informação, ponderar as verdades, reforçar os valores. As verdades, elas mudam no tempo, né? Mesmo na ciência, as verdades mudam no tempo. Não na matemática, né? Até onde que eu sei, no sistema decimal, 1 mais 1 é 2. Mas nos sistemas de ideias, a coisa não é tão simples assim. Nem sempre 1 mais 1 é 2. Mas fala de valores.
eles tinham determinados valores e aquele conjunto de crença deles, naqueles valores, que eram valores irrepreensíveis, tornava-os diferentes. Tornaram-os o quê? Uma excentricidade dentro da sociedade. E aquele filme nos mostra que, quando você está fora da curva, quando você se torna uma excentricidade, você acaba virando alvo. Por quê? Porque, a rigor, nós, como seres sociais, gostamos de estar no conforto da curva, não fora dela. E, sinceramente, é muito difícil você se sustentar fora da curva, a não ser que você tenha um conjunto de valores e crenças que te ajudem nisso. Sozinho você não vai conseguir. E ali a família ajudava isso. Porque dificilmente uma pessoa sozinha ia conseguir. Isso me lembra o Alienista de Machado de Assis, que tem uma proposta muito parecida, né? Ele imaginava que todos, em regra geral, todos sabiam a língua portuguesa, todos praticam a língua portuguesa desde que nascem, todos estudam a língua portuguesa e continuam falando errado. E ele começava a corrigir as pessoas normais em relação à língua, dentre outras coisas, né? Um romance psicológico. E aí, apesar dele estar certo, né? Machado de Assis, e o Alienista está certo, ele se tornou fora da curva. Resultado disso, colocaram-no no hospício, apesar de estarem certos. Então, o Capitão Fantástico tem várias perspectivas em que você pode observar isso, né? Em como ele dá explicações, às vezes é o inexplicável, né? Você não consegue explicar. Inexplicável no sentido da ciência. Não estou entrando na espiritualidade de cada um, no sentido da crença à ciência. Né? Que a crença à ciência, eu acredito ser o denominador comum de todas as demais, de todas as pessoas que estão na sociedade. Crença na ciência. A crença na espiritualidade aí é outro conjunto de valores dentro de uma comunidade específica. Então, dentro desse conjunto, essa excentricidade começou a chamar a atenção das pessoas e começou a fazer com que eles ficassem à margem da sociedade. O que isso significa? Significa dizer que, primeiro, você está fora da curva, você tem que estar protegido, conduzido dentro de um grupo de pessoas. Isso acontecia. Então eles tinham a família entre si para negociar, né, para dividir as suas convicções. Significa também que você vai ter que suportar essa excentricidade, eventual marginalização, apesar dos valores estarem corretos. Tá? Apesar dos valores estarem corretos. E significa também que, mesmo no nosso sistema de crenças, e isso eu falo até na ciência, você tem que colocar um pouco, isso é uma interpretação que eu faço, um pouco da humanidade nesse sistema de crenças. Estabelecer que você vai ter um gapzinho, onde que você vai errar, onde você vai acertar, onde você vai escorregar, onde você vai fraquejar, onde você vai vencer. Sabe? Então, faz parte da natureza da vida, das nossas condutas, não é vencer sempre, não é perder sempre, é o processo. É o processo que vai fazer com que nós, ao final do processo, tenhamos evoluídos como homens. E aí a humanidade é um tempero a tudo isso, né? É um tempero a todos esses valores. Você tem que temperar
a humanidade. O que eu, ali, em relação ao principal ator, o pai lá, eu achava que ele era muito inflexível. De certa maneira, você não pode ser suficientemente flexível, porque senão perde a seriedade, né? Então, perde a seriedade. Agora, o bacana é a fé que eles tinham no sistema de crença, apesar da adversidade. Então, um sistema de crença, seja qual for esse sistema de crença, você precisa ter fé. Fé em que ele vai conduzir a sua humanidade para algo melhor. Rapidamente, eu não quero passar de 10 minutos, né? Eu mando um beijo a todos vocês, uma boa noite. Obrigado aí pela lembrança do João em relação a esse tema que nós ficamos devendo. Então, dívida paga. Ordem dada, ordem cumprida. Um abraço a todos.